Saudações, amigos! Vamos lá a mais uma leitura e reflexão do nosso O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Muito agradecidos a Deus pelo contato com essa obra, pela oportunidade que temos de buscar o caminho do autoaprimoramento, da reforma íntima. Nós estamos no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, item 5, Conhecimento de si mesmo. Pergunta 919 de Allan Kardec. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. 919a. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância, se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado com um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que eu faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor
o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas. Mensagem de Santo Agostinho. Nota de Allan Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima, que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Vejam, amigos, vejam a reflexão de Allan Kardec. Temos muito a refletir sobre a mensagem de Santo Agostinho. Ele nos ajuda, nos dá a fórmula para começarmos a nos corrigir, para começarmos a nos conhecer, identificando as dificuldades que trazemos para combater e nos colocarmos com mais força e lucidez nesse caminho da perfeição moral. Ele se coloca com muito carinho para nós e descreve o que ele fazia quando viveu na Terra. Ele interrogava e perguntava à sua consciência, de forma clara, perguntas que têm a resposta final sim e não, para que possamos fazer a contabilidade clara da nossa condição enquanto espírito. Precisamos aprender até a nos interrogar. Kardec coloca que a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma frase, né? Que a gente não aplica a nós. A forma interrogativa exige respostas claras, categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela sonda dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Olha, essas palavras de Allan Kardec são muito importantes e precisamos voltar ao texto de Santo Agostinho. Ele nos ensina a fazer essas perguntas. Ele nos lembra que somos filhos de Deus e que podemos pedir a Deus, sim, e ao nosso anjo protetor, ao nosso anjo guardião, para nos auxiliar nesse conhecimento de nós mesmos. Ele nos diz: formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância.
se fizeste alguma coisa que censuraria em outra pessoa, se praticastes uma ação que não ousarias nem confessar. Ele continua nos dizendo: perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Vejam, amigos, o conselho de Santo Agostinho a cada um de nós. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave que vai abrir a porta desse caminho do progresso moral, da perfeição moral. Precisamos ficar atentos às desculpas que damos a nós mesmos, como ele exemplifica aqui. Porque nos desculpamos as nossas falhas, mas precisamos lembrar do que ele aconselha. Se as minhas ações, se eu estivesse vendo as minhas ações sendo feitas pelo outro, o que eu pensaria, não é? E Santo Agostinho ainda vai mais longe. Ele diz pra gente: procure saber o que os outros pensam sobre você, suas atitudes. E mais ainda, qual a opinião dos vossos inimigos com relação a você, às suas práticas? Então, olha só, os nossos amigos muitas vezes não nos falam mesmo, identificam em nós algumas dificuldades, mas não nos falam. Só que o inimigo é aquele que muitas vezes vai nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, porque ele vai ser sincero em apontar em nós as nossas dificuldades. Então, olha, já começamos a ter facilidade para amar aos inimigos. Por esse ponto, podemos também amá-los, porque se não são eles, nós não vamos acordar para olhar para dentro de nós e buscar o esforço de trazer luz a muitas sombras, muitos males que trazemos, males morais. E Santo Agostinho nos esclarece que isso não está fora do nosso alcance, que essa interrogação íntima pode ser feita de maneira natural, com perguntas claras. Isso vai nos trazer aos pouquinhos a conquista da felicidade eterna, ele diz aqui. Ele diz: não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto dos desejos, não é? Pois bem, ele nos diz, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado por doenças, por exemplo? Ao lado daquele repouso que aguarda o homem de bem. Ele faz já essa pergunta. Não vale a pena? São alguns minutos todas as noites para identificar em nós aquilo que nós podemos mudar para sermos felizes. Nós já estamos há algum tempo nos auto-sabotando, porque temos os ensinamentos de Cristo, Jesus, não é de hoje, mas adiamos essa reforma íntima, esse conhecimento, não aceitamos a ajuda, o amor do Cristo, que vai nos esclarecendo, nos mostrando o caminho da felicidade. E Santo Agostinho finaliza falando da importância, desta obra que é o Livro dos Espíritos, porque trata da filosofia, do jeito de compreender a vida e vivenciá-la, espíritos que somos. Precisamos expandir a nossa mente e reconhecer que somos espíritos imortais. No livro Estudo Espírita, a benfeitora Joana de Ângeles nos traz uma frase muito importante. Abre aspas. Espíritos são individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus, independentes da matéria. Fecha aspas. Vejam essa frase. Precisamos começar a nos reconhecer como filho do Deus Criador do universo. Há um trecho em A Gênese
por Allan Kardec, no capítulo 11, que fala sobre a gênese espiritual, princípio espiritual. Kardec coloca, abre aspas, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como a ninguém pode vir a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, disso se conclui que está movido por uma inteligência a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é pois que há nele alguma coisa que não há mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover este está fora dele, ao passo que a que faz o homem agir está nele mesmo. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, porque não se poderia mais conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre matéria bruta, quanto um monarca terrestre reinando durante toda a sua vida apenas sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se devessem se exercer somente sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para os destinar ao nada. Depois de alguns dias de sofrimento sem compensações, repassando sua visão dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem o ter pedido, pensam um instante para conhecerem somente a dor e se extinguem para sempre depois de uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam da parte de Deus uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são os corolários um do outro. Negando a causa, não podem admitir o efeito. Negando o efeito, não podem admitir a causa. O materialismo, portanto, é consequente consigo mesmo, mas não o é com a razão. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Nele está no estado de intuição e de aspiração. Compreende que só aí está a compensação às misérias da vida. Por isso sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas do que ateus. Mais à frente, em A Gênese, quando se fala da união do princípio espiritual e da matéria, no item 12, Kardec nos diz: desde que um espírito nasce na vida espiritual, deve, para o seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades de início rudimentares. Por isso, ele reveste um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que deixa para revestir um outro à medida que as suas forças aumentam. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e que esses mundos deram nascimento a corpos organizados, próprios a receberem os espíritos, de todos os tempos os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Mais à frente, um pouquinho no item 24, Kardec diz: a obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição de seu corpo, sua segurança e seu bem-estar, o constrange a aplicar as suas faculdades na busca de exercer e as desenvolver. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria,
concorre para a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim é que, progredindo ele mesmo, colabora na obra do Criador, de que é agente inconsciente. Então, amigos, esses pequenos trechos de A Gênese, se estivermos atentos, deve provocar em nós a vontade, o desejo de nos conhecer mesmo, de nos reconhecer cidadãos do universo, imortais, e de nos tirar dessa condição, muitas vezes catatônica, estamos paralisados, adormecidos, e trazer esta vontade, esta valorização de vida, sendo agentes do próprio progresso e colaborando com Deus para o progresso como um todo, né? O progresso como um todo. Por hoje, ficamos por aqui. Que esse livro maravilhoso possa trazer emoções diferentes aos nossos corações, nos movendo cada vez mais em direção à lucidez e afinando cada vez mais o nosso coração com o do Cristo Jesus. Até o próximo encontro.